Não é incomum que as pessoas tenham problemas na sua relação com os seus bancos. Ou uma cobrança que é indevida, ou eventualmente um contrato feito e não percebido, ou até mesmo um superendividamento que precisa ser negociado. Mas o que pode ajudar? De que maneira a gente pode ser orientado sobre isso? Eu estou aqui recebendo o professor Antônio Cláudio, que agora está compondo uma comissão especial na Ordem dos Advogados do Brasil, que está tratando justamente desse assunto. Professor Antônio Cláudio, antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gelson. É um prazer estar sempre contigo aqui. Existe tanta demanda assim, existe tanta dificuldade nessa relação com bancos que exija tratamento especial para essa discussão? Existe. Hoje o direito bancário é um direito muito específico, porque ele envolve a relação da sociedade com as instituições financeiras. Então hoje nós temos discussões, por exemplo, em consignados para aposentados, discussões sobre problemas no PIX, né? A questão dos saques indevidos na área digital. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu cuido disso? Qual é o direito do usuário ou do cidadão quanto a essas questões? Então, tudo isso é discutido no direito bancário. Existe, inclusive, hoje, antes você concordava com as coisas assinando, hoje você concorda com as coisas clicando. E, às vezes, clicar pode trazer problemas, porque nem sempre os contratos são lidos da forma como deveriam. Isso também trouxe para o universo bancário a assinatura ou a concordância com coisas que nem sempre os consumidores sabem bem o que é? Isso pode trazer. Por quê? Hoje nós temos muitos bancos digitais. E é o que você falou, as pessoas quando pegam um empréstimo no banco digital não leem o contrato e só clica. De repente ele não sabe o detalhe que está ali na hora de debitar ou não na conta dele, quais são as tarifas que serão cobradas para debitar na conta dele. Isso acaba gerando às vezes um mal-estar lá na frente e ele não sabe a quem buscar para ter essas orientações. E a Comissão de Direito Bancário na OAB quer ser um apoio, um suporte. Além disso, Gelson, uma coisa importantíssima, que a gente consiga discutir esse direito com os advogados, com os juízes, com os promotores. Por quê? Mais do que o atendimento ao público, atender a quem trabalha com isso. Exatamente, porque quanto mais nós discutimos o tema, mais fácil fica a solução dos problemas, que todos passam a entender como aquilo que é colocado no dia a dia. Agora, a justiça no Brasil e no Piauí também poderia já criar espaços de julgamento de casos assim? Nós não temos nenhuma Câmara hoje especializada em direito bancário, mas nós temos na área empresarial, que o direito bancário, na realidade, ele é uma junção empresarial, contrato, consumidor. Se nós tivermos pelo menos a empresarial, já nos ajudava muito. Qual é a vantagem de se ter uma Câmara específica? A Câmara específica é que você vai ter julgadores especializados naquele tema. Porque imagina hoje você tem uma Câmara de cível, cai tudo quanto é assunto dentro de cível, então não permite ao julgador ser especialista em determinada área. O empresarial não. Como é o direito voltado para a empresa, então ele vai ter todo um convívio diariamente com os problemas de empresas e não com problemas cíveis como um todo. Hoje, qual é a principal questão que preocupa nessa relação entre consumidores e bancos? Empréstimos consignados, superendividamento, o que causa maior problema para o consumidor? Na pessoa física, é justamente os empréstimos consignados. Nós temos muito contratos de empréstimos consignados que não são feitos conforme deveriam, especialmente para aposentados. Uma outra discussão muito grande, a lei do superendividamento. Como o cidadão brasileiro se protege em virtude de ter tido crédito mais do que ele tinha condição de pagar? Outra situação, as grandes fraudes por meios eletrônicos. Como o cidadão também vai proceder se houve invasão na conta dele, se houve um lançamento indevido no cartão de crédito dele? Como é que ele vai fazer? Por onde ele vai caminhar para solucionar essas questões? Bom, a judicialização é um dos principais caminhos, porque o que acontece? Muitas vezes você falou a respeito de bancos digitais. Esses bancos não têm agência, não têm gerente, você não sabe com quem está lidando e muitas vezes é preciso ir à justiça para recorrer a isso. Também dificultou essa relação digital o trabalho da justiça? É muito difícil você localizar exatamente qual é a sede do banco, qual é o local para você fazer as suas discussões. É diferente de um banco físico, que você vai lá e fala com o gerente. No banco digital, você tem que falar com suas ouvidorias, com seus telefones. Isso cria um problema muito sério na hora de fazer algumas demandas contra esses bancos. Mas, de qualquer maneira, a gente acaba encontrando esse caminho. Claro, é muito mais difícil do que um banco físico, né? Eu brinco muito que, no passado, nosso atendimento era personalizado olho no olho. Agora, nós somos personalizados digitalmente. Porque a inteligência artificial lê o que a gente gosta e já apresenta os produtos para a gente. Mas nós não conseguimos enxergar ninguém que está por trás. Outro, o senhor falou sobre empréstimos consignados. Até que ponto instituições como a Previdência Social podem ajudar, colaborar na solução desse problema? E até que ponto, por exemplo, a comissão pode ajudar na formação de pessoas que operam na Previdência, visto que muitas vezes os aposentados são informados de que se aposentaram por instituições financeiras, que têm acesso às informações primeiro do que os próprios aposentados. Muitas vezes, antes de se aposentar, eu quando me aposentei,
aposentei, 19 empresas me ligaram querendo me dar consignado, pra você ter uma ideia. Aí você descobriu que estava aposentado. Exatamente. Deu certo o processo. Exatamente. Então, isso não pode acontecer. Pela nova lei geral de processamento de dados, a gente tem que consentir para usar os nossos dados. Isso não acontece. Então, a comissão, se ela conseguir capacitar advogados no Piauí inteiro, então nós vamos ter advogados mais preparados para questionar essas questões que são colocadas indevidamente para o aposentado. Agora, o próximo passo é esse, capacitação dos advogados. Como é que vocês vão montar estratégias? Como é que a OAB pode fazer para montar estratégia nessa linha? Veja, o que nós temos hoje? As comissões funcionam muito em Teresina. Então, a nossa proposta é virtualizar as reuniões e ela tem representantes de todo o Estado. Essa é a primeira regra. Segundo, desenvolvemos um curso de direito bancário e fazer esse curso por videoconferência, de forma que os advogados do Estado inteiro possam participar. E criar um grupo de discussão também por videoconferência sobre esse tema. Nós vamos trazer sempre os temas mais discutidos para passar essa orientação para todos os advogados. Os advogados podem ter vocês como consultores? Exatamente, com consultores como referência nesses assuntos. Certo. Eu queria agradecer ao senhor, professor Antônio Cláudio. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço essa participação e estaremos sempre à sua disposição.